continuando com o estudo das funções, então é o seguinte, veja, eu tenho algumas formas de representação de uma função. A gente já falou de uma, mas eu vou enfatizar. Uma das formas é simplesmente você elencar os elementos que você tem. Então, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Aí eu coloco, o conjunto A é 1, 3, 6, o conjunto B é o 2, 7, 10. Tá? Então, veja, o 1 se relaciona com o 2, o 3 com o 7, o 6 com o 10. De alguma maneira, existe esse relacionamento e é uma função. Tá? A outra forma de fazer a representação é através do diagrama de Venn. É simplesmente dois conjuntos se relacionando, aí você coloca o nome do conjunto de partida, o nome do de chegada. A gente trabalha sempre com A e B, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer relacionamento. E aí você tem a ideia de como é que esses conjuntos se relacionam. Aqui também, A e B. Então, diagrama de Venn é uma forma mais rápida para fazer essa interpretação. Tem a lei de formação. A lei de formação é uma expressão matemática que vai mostrar qual é o comportamento dessa função. Então, veja, nesse primeiro exemplo, um exemplo bem simples, menos 3x mais 1, cada elemento de A viria no lugar do x, aí você faz a conta, tem um resultado. O resultado é o conjunto B, é o elemento do conjunto B. Muito bom. Um outro exemplo, f de x, 2 vezes o seno de x mais 3, já é uma função um pouquinho mais complicada, é uma função trigonométrica, tá? Então, veja, de novo, a hora que eu tiver o valor dos x, eu substituo, acho o valor do seno e eu faço a conta. Isso pela lei de formação. Eu posso também ter através de uma tabela. Então, eu tenho a lei de formação, ou mesmo que eu não tenha, eu faço uma pesquisa de campo e aí eu tenho duas variáveis que vão se relacionar. E eu tabelo essas variáveis. Coloco numa coluna uma de partida, na outra coluna de chegada e eu vou ter a função colocada em termos de tabela. Outra forma que a gente tem de representação de uma função é através do gráfico. Aqui eu estou representando essa função anterior, tá? Então veja, quando x é menos 1, ele se relaciona com menos 2. Quando é 0, é 1. Eu transformei num gráfico. O gráfico mais comum que a gente tem é o gráfico cartesiano. O que é isso? É um eixo x na horizontal, um eixo y ou f de x na vertical, né? Eles, portanto, têm um ângulo de 90 graus entre si, e eu vou colocar os valores que eu obtiver ao mesmo tempo, quer dizer, tanto na vertical quanto na horizontal simultaneamente, então dá os pontos. Então imagine o seguinte, aqui é o número 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1, menos 2, e assim vai. E aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4. Importante de se saber é o seguinte, nos gráficos, a escala do eixo x e a escala do eixo y não tem nada a ver uma com a outra. Eu posso fazer uma escala em x de 1 em 1 centímetro e em y ou f de x de 5 em 5. Tá? Não tem problema nenhum, não precisa serem concordantes. Agora, uma vez que eu estabeleci em x que é de 1 em 1 centímetro, tem que ser de 1 em 1 centímetro. Eu não posso fazer variações, tá? Existem escalas que são variadas, mas são escalas logarítmicas, é uma outra forma de entender, tá? Mas no sistema cartesiano básico, eu tenho que observar como se fosse uma régua. O x anda de 1 em 1, vai andar de 1 em 1. O y de 5 em 5, vai andar de 5 em 5, eu não posso modificar. Muito bem, aí eu coloco esses pontos e eu vou obter uma tendência. Nesse caso aqui, a tendência dá uma reta. Depois, quando eu falar em domínio, eu vou explicar qual é a diferença entre
pontos isolados e uma reta. Não é só porque está uma reta que eu posso sair ligando os pontos. Isso vai depender do domínio que eu tenho. Mas esse é assunto para daqui a pouco, tá? Veja, uma outra... Agora aqui eu estou fazendo um resumo disso. Então eu tenho um conjunto A que se relaciona com B, mediante uma função. Eu tenho a lei de formação que está expressa aqui. Muito bom. Aí o que eu posso fazer? Elencar os números ou os elementos do conjunto A. Então, no conjunto A, eu tenho esses elementos. Fazendo a operação aqui por dentro, com 2x mais 1, eu vou obter esses elementos. Veja, eu declarei o conjunto A e eu declarei o conjunto B, por declaração, né, por notação de conjunto. A outra forma, o diagrama de Venn, mesma coisa. Ao invés de usar chaves, eu uso simplesmente a bola do ciclo de Venn. E aí eu começo a fazer os relacionamentos. Tá? Tanto esse quanto esse é a mesma coisa, só que veja, os usos é que são diferentes. Então, às vezes você usa um, às vezes você usa outro. Aqui, a tabela. Criei a tabela com os mesmos elementos, x e f de x. Quer dizer, esse é o primeiro, é esse que é o mais importante, é o conjunto A, é o conjunto de partida. Esse é o conjunto de chegada, o conjunto B, mas está tabelado, né? E, finalmente, o gráfico. Veja, como eu tenho pontualmente os valores, eu não tenho uma continuidade, eu também no gráfico só posso mostrar os pontos isoladamente. Eu não posso juntar numa reta, apesar de que dá para perceber que tem uma tendência de uma reta. Tá? Isso vai ficar claro quando eu falar de domínio, como eu já falei. Tá? Mas por enquanto é isso. Então, eu tenho para uma função diversas formas de fazer a representação delas. Qual a gente vai usar? Depende do momento, depende do que você está querendo fazer. Tá? Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente fala da próxima possibilidade.